Boa tarde, gente. Vamos ler aqui a palavra do Senhor nessa tarde. Eu estou aqui no capítulo 19 de Lucas. Eu vou ler até o 10, do 1 ao 10, tá certo? Para a gente ter uma reflexão melhor, né? A epígrafe diz assim: Zaqueu, publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia um homem chamado Zaqueu. E era este chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo diante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu, recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. O 10º, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia, glória a Deus. É isso aí. Jesus veio para isso. Jesus veio para buscar e salvar o que havia se perdido. Você está entendendo? Jesus, só tem salvação em Jesus. Jesus é o Salvador, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro Salvador, não tem outro caminho. Ainda que alguém queira iludir, que alguém queira enganar, que alguém queira mentir, dizer para você que tem, não existe. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Está aqui, ó, na Bíblia. Eu creio na Bíblia, eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo. E eu creio no Espírito Santo de Deus, eu creio. Eu creio, porque se não foi para isso que Jesus veio, para buscar, olha, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Porque a gente foi o primeiro Adão, Adão lá no Éden, o Adão verdadeiro, o primeiro Adão, o primeiro que caiu lá do Éden, que pecou, todos nós estávamos condenados. Jesus veio para isso, para buscar, para nos tirar da condenação. Ele foi lá na cruz e rasgou ali, a cédula do pecado, aquela cédula. Ele rasgou. Quando a gente aceita Ele, quando a gente confessa Ele como nosso único e suficiente Salvador. Então, Zaqueu teve essa consciência, ele entendeu. Ele viu a multidão aqui era muita gente. Esse povo aqui odiava Zaqueu, tá? Porque Zaqueu era cobrador de impostos. Zaqueu cobrava, ele apertava o povo, oprimia o povo. E o povo não gosta de ser oprimido, né? E de cobradores. Então, Zaqueu aqui, ele cobrava, eu acredito que ele cobrava muito, um valor alto, né? É tipo assim, um tipo de agiotagem. E o povo não gostava dele, Zaqueu era rico. Mas Zaqueu quis conhecer Jesus. É preciso conhecer, é necessário querer conhecer. Ele quis conhecer. Apesar dele ser rico, isso não afastou ele de Cristo, de Jesus, né? Não, ele disse: eu quero conhecer esse homem. A multidão que acompanhava Jesus, na maior parte eram pessoas fragilizadas, eram os fracos, eram os doentes, eram aqueles que foram endemoniados, endemoniados, libertos, curados, né? Mulheres e homens frágeis, né? Que foram alcançados pela graça e a misericórdia de Jesus, que foram alcançados pelos milagres. Por onde Jesus passava, fazia milagre, acontecia milagre. Jesus fez muito milagre. E Jesus veio para isso. Apesar de que algumas coisas aí na internet estão querendo, sabe, denigrir, mudar a Bíblia, que a Bíblia é um livro sagrado. Se você lê, você sozinho, você se converte. Porque Jesus vai conversar com você, aqui ele vai confrontar com você a palavra. Ela vai entrar no teu coração e você vai aceitar. Porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para chegar a Deus, tem que passar por Jesus. Gente, Jesus veio para isso. Jesus é o nosso intercessor. Entenda? Jesus, ele é o nosso intercessor. A Bíblia diz que ele intercede com gemidos inexprimíveis diante de Deus sobre nós. Ele veio para nos tirar do julgamento, do jugo, da lei, que a lei era terrível. Ninguém escapava da lei, ninguém ia ser salvo pela lei, não. A lei era dura. A lei de Moisés era dura, a lei de Deus. Deus fez Moisés escrever a lei era dura. Pela lei ninguém ia se salvar, por isso que veio Jesus. Por isso que aqui diz assim, ó, que Deus olhou para a terra, não viu um justo sequer. Onde que a gente é justo?
É favor não merecido, é a graça de Deus. E Zaqueu aqui, ele entendeu essa graça em Jesus. Ele viu esse favor que Deus fez a nós, a humanidade, nós humanos, pecadores, caídos que nós éramos, quando estávamos no mundo lá, caído. Que Jesus, quem nos levantou, nos pôs de pé foi Jesus. Porque Jesus veio para isso. Aí como é que alguém quer dizer que não tem céu e inferno? Tem sim. Existe sim. Pode não ser o nome céu ou inferno, mas que existe um tormento e que existe um lugar bom, existe. Porque Deus está nesse lugar bom, Jesus está lá. E a gente vai para um lugar bom, preparado pelo próprio Jesus, que ele disse, eu vou preparar lugar. E quando estiver pronto, vem nos buscar. Está aqui na palavra, eu sou crente, eu sou cristã, eu creio na palavra, eu creio em Jesus, eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu creio, eu sou cristã, eu creio. Eu creio até os ossos, até a morte, eu creio. Pode quem quiser falar o que quiser, mas eu creio na palavra, nessa palavra aqui que é vida. A Bíblia é um livro sagrado, a Bíblia é vida. A Bíblia é Deus. Deus usou aqui os homens para escrever esse livro. Não é brincadeira. Quem quiser que tenha suas conclusões. Mas se faz sentido para você, medite nessa palavra. Zaqueu, ele quis conhecer Jesus. Ele quis ver quem era Jesus. Né? A multidão, quem é esse homem que tanta, por onde ele passa, tanta gente. A fama de Jesus cresceu, dos milagres que Jesus fazia. Milagres que ele fazia e faz até hoje. Ele continua fazendo. Né, Zaqueu? Você está entendendo? Tem tanto Zaqueu por aqui. Tem tanto Zaqueu. Zaqueu, tu está se iludindo, Zaqueu. Mas Zaqueu aqui, ele simplesmente, ele aceitou, ele viu, ele disse, esse homem é bom. Esse realmente vai mudar a minha vida. E ele disse, ó, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Tá vendo que Jesus disse Zaqueu? Ainda que alguém quisesse apedrejar, matar, condenar, crucificar Zaqueu, Jesus disse, mas também tem salvação, gente. Aquele mais perdido, pecador, aquele malfeitor, que ninguém dá nada. Se ele quiser conhecer Jesus, Jesus transforma ele. Como me transformou, ele transforma. Jesus é transformador de vida e de caráter. E a gente tem o acesso, a gente tem o passaporte na mão para ir para o céu, para ficar com ele. Porque aqui tudo vai acabar, mas o Espírito segue. Para onde vai nosso Espírito? Como está preparado o meu e teu Espírito? Então, Zaqueu, essa passagem é muito linda, Zaqueu. Ele quis conhecer Jesus, fez coisa linda, querer, uma questão de querer. Agora, se não quer, a palavra também diz que nem por força, nem por violência. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não vê maior, nem menor, nem rico, nem pobre. Ele vê tudo por igual. E ele mandou Jesus para que nada se perdesse, para que, olha que coisa linda, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Gente, buscar e salvar, salvação só em Jesus Cristo. Você está entendendo? Ainda que alguém queira aí nas internet, nos vídeos, é tanto agora intelectual, tanta gente com tanto intelecto, tanta inteligência, né? E querendo, sei lá, mostrar outro caminho. Mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Zaqueu, vou ser esse caminho aqui, ó, Jesus, ó. Disse, esse homem vai me mudar. E mudou a história de Zaqueu. Mudou a história de Zaqueu. Jesus mudou a história de Zaqueu. Vai mudar a tua, mudar a minha. Dá um passo para Jesus. Tente. Piorar não vai. Tá pior do que tá, não vai ficar. Se você dizer, hoje eu vou aceitar Jesus, vou levantar minha mão, vou confessar Ele como Salvador e eu quero ver o que vai acontecer. Só bênção. Vai ter as provas, vai, mas 90%, 50%, 70% é bênção. Tá se entendendo? Alguma prova é Jesus para mudar teu caráter, como mudou o meu, e vai mudar o daqueles que aceitam Ele. Porque a gente precisa, né, se afastar do pecado. Porque o pecado é que aborrece a Deus. O pecado que a gente não reconhece que é pecador e não quer Jesus como Salvador. Mas Jesus, ele diz aqui, ó. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia, glória a Deus. Zaqueu estava perdido. E Jesus disse, vem para a salvação. Ainda que todo mundo ali não gostasse de Zaqueu. Mas Jesus amou Zaqueu como amor, ama você. Jesus me ama e te ama. E se tu tomar a decisão que Zaqueu tomou hoje, vai chegar, oh, coisa linda, ó. E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, oh, coisa linda. Deixa a salvação entrar, a bênção na tua casa, através de ti, através de você. Você precisa ser liberto. Eu não sei qual é o que te prende, qual é a algema que está te prendendo, a corrente que te prende.
Mas faça feito Zaqueu e muitos aqui que se libertaram das prisões carnais, espirituais, das hostes, das maldades, dos principados. E só quem pode fazer isso é Jesus. Só quem liberta é Jesus. Não existe outro, não tem outro, não há outro nome a maior e além de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a salvação. Então, nesta tarde, para a minha tua meditação, se você está como Zaqueu, querendo conhecer Jesus, dá um passo para Jesus. E eu digo a você, com convicção do Deus que eu sirvo, e do Jesus que eu adoro, do Espírito Santo que move em mim, que está dentro de mim, como se ele vai mudar a tua vida, tua história, ele vai mudar a tua história. Muda. E é para melhor, porque no lamaçal você já está. No charco você já está. No fim do poço você já está. Você já está lá no fim do poço. Não tem mais. Você faz assim, ó, para aqui não tem nem para onde ir mais. Daqui eu não me mexo, daqui eu nem saio. Mas só Jesus pode pegar assim, Jesus pode botar, estender a mão e te levantar e trazer, te tirar dessas trevas e te colocar cadeira de príncipe. E você fazer a obra dele, você servir a ele. E você dar testemunho sobre o que ele fez na tua vida. Tá certo? Desde já, comenta, compartilha, deixa teu like. E é isso. Se fez sentido para você, vai ler a Bíblia. Melhor livro é a Bíblia, vai ler. Tem Bíblia no celular, tem Bíblia PDF, tem tanta Bíblia hoje em dia. O livro mesmo, a Bíblia Sagrada. Vai ler, vai para uma igreja, procura igreja, entre. Vai conhecer. Pelo menos você entra, vai. Veja como é que é o movimento, como é que se comporta os cristãos. Veja os testemunhos. Tá certo? Desde já é isso que eu tenho para a minha vida e para a tua. Para a minha vida, para a minha edificação e para a tua é a palavra do Senhor. Eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Que é a salvação, que é Jesus, que é o dono de tudo. Inclusive da minha e da tua vida. Amém?